Hoje vamos conversar sobre medidas relativas e absolutas de ocorrência de desfechos. Imagine que você está preocupado com a ocorrência do desfecho A em um paciente com determinada comorbidade. A primeira fonte de informação que lhe aparece é um folder de atualização da comorbidade anunciando determinada droga. Esta droga tem incrível capacidade de reduzir a ocorrência do desfecho A em 25%. Esta é uma medida relativa. Em outras palavras, significa que vamos reduzir em 1/4 o risco de ocorrência do desfecho A. O residente que está acompanhando a decisão lembra-se de ter lido recentemente que essa mesma droga também pode causar o aumento do desfecho B, um efeito colateral da droga que também queremos evitar. No entanto, a droga é capaz de aumentar a ocorrência do desfecho B em cerca de 50%. Esses dois valores, 25% e 50%, simbolizam a redução relativa do risco e o aumento relativo do risco, respectivamente. O risco relativo seria o risco final daqueles que usaram a droga, no caso do desfecho A, 75% ou 0,75%, e no caso do desfecho B, 1,5% ou 150%. Explicando a mesma coisa de uma forma mais visual, podemos entender que o risco do desfecho A é reduzido em 25%, sobrando 75% do risco anterior, e o desfecho B passa a ser 50% maior, ou seja, 150% do risco original. Com esses dados, você está interessado em prescrever essa droga para o seu paciente, mas está com medo do desfecho B. É claro que precisamos de informações muito relevantes de qual é a doença, qual é a intervenção e os desfechos em questão. Bom, vamos colocar os dados na mesa e dizer que estamos falando de pacientes com DPOC. E a intervenção proposta é o uso do corticóide inalatório. Já deu para imaginar quais são os desfechos? O desfecho A seriam exacerbações e o desfecho B seriam pneumonias comunitárias graves, definido como pneumonias que necessitam de internação. E agora, ficou mais confuso ainda? Devemos estar pensando quantos corticóides inalatórios já prescrevemos para pacientes com DPOC. E aí que o entendimento dos riscos absolutos faz muita diferença. Para entendermos melhor o tratamento do efeito, tamanho do efeito, precisamos saber qual é o risco basal, ou seja, o risco do evento acontecer com meu paciente mesmo sem uso da intervenção. Neste caso, sabemos que pacientes com DPOC de maior gravidade têm uma taxa alta de exacerbação e chegam a exacerbar no período de 1 ano em 80% dos casos, podendo ser até mais. No entanto, a ocorrência de pneumonia grave em 1 ano fica em torno dos 4%. O cenário agora ficou bastante diferente, né? Vamos tirar 25% de muito e somar 50% em pouco. Como fica isso então? O risco de exacerbação cairia 25%. Reduzir 25% ou 1/4 de 80% é o mesmo que ficar com 60%. No caso das pneumonias comunitárias graves, teríamos um aumento de 50%, o que significa partir de um risco de 4% e chegar em um risco de 6%. Veja que neste caso, continuamos com os mesmos riscos relativos anunciados anteriormente, mas as reduções e ganhos absolutos são proporcionais a cada taxa de evento. Teríamos uma redução absoluta de 20% na taxa de exacerbações e um aumento de 2% na taxa de pneumonias graves. Ficou mais fácil de decidir assim? O paciente provavelmente entende que ele reduz muito o risco de algo que o incomoda bastante e aumenta pouco o risco de algo que já tem baixa probabilidade de acontecer, que é a pneumonia. Vamos imaginar uma outra situação que seria um paciente com DPOC leve, que teve a última exacerbação há 5 anos e está bem controlado. Exacerbar uma vez a cada 5 anos é equivalente a uma chance de cerca de 20% de exacerbação ao ano. Digamos que esse paciente tem o mesmo risco de pneumonia comunitária grave de 4%. O uso do corticoide inalatório vai reduzir o risco de exacerbações de 20% para 15%, a mesma redução relativa de 25% e risco relativo de 0,75%. O risco de pneumonia vai passar para 6%, com o mesmo ganho relativo de 50%. No entanto, as taxas absolutas vão se tornar bem mais próximas.
Agora, temos uma redução absoluta de 5% para as exacerbações, comparada a um ganho absoluto de 2% para a pneumonia, um efeito colateral potencialmente mais grave do que a exacerbação. Ficou mais fácil de decidir, não ficou? Esta é a situação que a maioria das diretrizes não recomenda o uso rotineiro do corticoide, quando as taxas de exacerbação forem baixas. Olhando para este resumo dos achados, a droga ajuda 20 a cada 100 pessoas com alto risco de exacerbação, mas quando pensamos nas pessoas de baixo risco, ela ajuda apenas 5 a cada 100, o que é muito mais próximo do risco de pneumonia grave, que passa a ocorrer em mais 2 a cada 100 pacientes. Um paciente e o seu médico que olharem apenas para os dados relativos não vão conseguir tomar uma decisão tão explícita quanto o uso dos valores absolutos. Assim, coloque o paciente no centro do cuidado. Saiba o seu risco basal, pense e discuta em números absolutos e embase suas decisões.